Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, os versículos de 42 a 47. Nesta manhã estamos encerrando o capítulo 2, à noite o reverendo Kassab vai iniciar o capítulo 3. Estamos nessa jornada com a igreja, estudando o texto de Atos dos Apóstolos, e nessa manhã eu quero deter-me na parte final do capítulo 2, os versos de 42 a 47, e pensando com os irmãos e as irmãs essa manhã sobre as marcas do poder do Espírito Santo na igreja. As marcas do poder do Espírito Santo na igreja. Atos capítulo 2, os versos de 42 a 47, assim diz-nos a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Glorioso Deus e eterno Pai, que alegria nessa manhã, ó Deus, nessa manhã de culto, de adoração com teu povo em tua casa. Já falaste conosco, Senhor, nesta manhã, através dessas belas canções que entoamos, através da leitura da tua palavra, das nossas orações. Louvado seja o teu nome, porque presente conosco estás, celebrando conosco, Senhor, nesse tempo de culto. Agora, com a tua palavra aberta, desejamos uma vez mais ouvir a tua voz. Seja sobre nós, ó Deus, a tua palavra. Mova, ó Deus, o nosso entendimento pelo poder do teu Espírito. Aplica estas verdades bíblicas ao nosso coração para que de fato, Deus, estas verdades sejam encontradas também verdades na nossa vida comunitária como povo do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. As marcas do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Parte final do capítulo 2. Por que estamos estudando o livro de Atos? Por duas razões. A primeira, estamos estudando o livro de Atos por causa do momento da nossa igreja. Nós estamos completando esse ano 97 anos de fundação. 97 anos. Daqui 3 anos vamos chegar ao nosso primeiro centenário. Uma longa história. Há muita coisa que foi consolidada na história desta comunidade. Os começos foram muito módicos, muito singelos, muito simples, grandes desafios em toda a história da igreja. Mas temos uma história muito bonita e temos também valores bem firmados. Nós valorizamos a palavra de Deus, nós valorizamos a família, nós valorizamos a adoração, nós valorizamos a oração, nós valorizamos a conversão, a salvação, a santificação, nós valorizamos aquilo que é de Deus, a evangelização. E estamos crescendo também. Deus tem nos dado mais famílias, crianças, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, jovens, adultos, idosos. É um tempo que Deus está soprando sobre a nossa igreja. Novas famílias, novos desafios, novas lideranças, novas possibilidades, mais desafios. E também porque desejamos continuar crescendo, tendo um crescimento integral,
temos um crescimento na profundidade do ser de Deus, em adoração, um crescimento no conhecimento da palavra de Deus, num crescimento profundo, numa relação profunda de amor nos nossos relacionamentos. Queremos continuar crescendo na missão que Deus tem dado a esta obra, a esta igreja. Os desafios são enormes quando estamos plantados numa grande cidade. Queremos também que continuemos a ser uma igreja fiel às Sagradas Escrituras, para que evitemos modismos, para que possamos talvez corrigir algumas possíveis falhas ou equívocos doutrinários, talvez presente na mente aí de alguns irmãos. Queremos uma igreja fiel à palavra de Deus, como sempre foi. Queremos ser uma igreja relevante na cultura. Estamos num bairro estratégico, numa região muito grande da cidade, e queremos que essa igreja seja relevante nessa região, a esses apartamentos, esses prédios que nos avizinham, essas ruas, a essa lado da cidade, a cidade como um todo, a grande região de Curitiba. Temos responsabilidades com a nossa cidade, com o nosso povo. Queremos ser relevantes na proclamação fiel das Escrituras. Aliás, o que nos define como igreja é essa frase que está acima da cruz: quem salva é só Jesus. Esta é a palavra proclamadora da igreja. E queremos continuar a ser uma igreja missionária, proclamar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Então esse momento é oportuno para nós estudarmos o livro de Atos, porque o livro de Atos é o primeiro livro sobre a igreja. A nossa história não começa lá em 1926, a nossa história começa lá em Atos 1, Atos 2, quando o Espírito Santo foi prometido e quando o Espírito Santo foi derramado, e os nossos pais, os nossos apóstolos, aqueles que Deus levantou como colunas da igreja, esses proclamaram o Evangelho, e o Evangelho foi proclamado século após séculos, atravessando os grandes desafios da história, e chegou a você, chegou a mim, chegou a sua família, chegou a minha, chegou a nós, como povo de Deus. E a nossa história como povo de Deus está estreitamente ligada à história do Novo Testamento, lá no livro de Atos. Porque não que tenha começado ali, a igreja como povo de Deus começa lá em Gênesis, com Deus chamando Abraão. Vocês sabem da história, mas eu quero dizer para você que estudar o livro de Atos é muito importante, porque são os começos da comunidade cristã, os começos de uma comunidade que reúne-se, que forma-se pela fé em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Ô meu irmão, ô minha irmã, essa é uma das razões porque estudamos o livro de Atos. Estudamos o livro de Atos porque no livro de Atos nós temos a história dos começos da igreja, a efusividade do poder do Espírito Santo sobre a vida de homens e mulheres simples, como você e eu. O que Deus fez, o que Deus realizou na vida de famílias, na vida de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, pelo poder do Espírito Santo, trazendo um movimento extraordinário do céu na vida das pessoas, que surge a igreja, uma igreja desafiadora, uma igreja corajosa, uma igreja amorosa, uma igreja que caminha no poder do Espírito de Deus. E nós estamos terminando o capítulo 2 de Atos, porque no capítulo 2 nós temos a descida do Espírito Santo, nós temos o poder do Espírito sendo derramado sobre toda a igreja, e nós temos também no capítulo 2 de Atos a igreja saindo de uma reunião de 120 pessoas para proclamar as virtudes de Deus, proclamar o Evangelho de Deus, numa poderosa demonstração da presença de Deus pelo Espírito Santo, oferecendo àqueles poucos galileus a possibilidade de comunicar o Evangelho de Deus em línguas diferentes às deles, estranhas a si mesmos, mas compreensíveis a todas as gentes que estavam em Jerusalém. É um ato extraordinário da demonstração do poder de Deus sobre a igreja para a proclamação. E no capítulo 2 nós temos também o primeiro sermão público da igreja, quando Pedro abre a boca para falar das Escrituras e revelar através das Escrituras o poder de Deus em Cristo Jesus, a centralidade do Evangelho. E agora, meus irmãos, nós estamos vendo os resultados
desta proclamação, os resultados desse derramamento do poder do Espírito Santo sobre a igreja e os resultados do que Deus operou, do que Deus fez na vida daqueles que se converteram. Em primeiro lugar, quais são as marcas do poder do Espírito Santo na igreja? Em primeiro lugar, é uma igreja que aprende. É uma igreja que aprende. A primeira marca do poder do Espírito Santo na vida da igreja é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. John Stott vai dizer que naquele dia o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Seus professores eram os apóstolos que Jesus os escolheu. E havia 3.000 alunos no jardim da infância. Assim, John Stott define esse resultado, essa colheita. O Espírito Santo abriu uma escola e matriculou nessa escola 3.000 homens e mulheres recém-convertidos e os colocou nessa escola, tendo como professores os apóstolos, aqueles que conheceram Jesus, que aprenderam de Jesus e que participaram da sua ressurreição. Os novos convertidos não ficaram embriagados por uma manifestação, por uma experiência mística, pelo contrário, eles não desprezaram a capacidade de buscar conhecimento, de buscar entendimento, de buscar compreensão acerca da experiência que eles tiveram. Eles não ficaram absortos pela movimentação do Espírito Santo em seus corações, em sua alma, mas eles foram buscar também conhecimento, tentar decifrar, buscar a inteligência da fé, buscar compreender os atos, os movimentos do céu em suas próprias vidas. E aí eles foram buscar aos pés dos apóstolos de Jesus. Eles não desprezaram a capacidade cognitiva, porque talvez estivessem embriagados pelo Espírito. Não. O Espírito é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito que nos conduz a toda a verdade. Então é inadmissível que a igreja não tenha capacidade de buscar conhecimento para ter a inteligência da fé, ter a compreensão da fé, usar os dons da cognição que Deus nos deu e decifrar através da nossa capacidade de ligar aquilo que é empírico, aquilo que é experiência com aquilo que é de Deus, os movimentos eternos e salvíficos de Deus na nossa própria experiência de vida. Isto é escola, isto é aprender de Deus, isso é buscar conhecimento, e eles foram dedicados alunos. Eles entraram perseverantemente na escola do Espírito Santo através dos apóstolos, em conhecimento à palavra. Os convertidos se sentavam aos pés dos apóstolos, ansiosos para receberem instruções. E isso, meus irmãos, diz a palavra, eles perseveravam. Qual é o conteúdo desse ensino? O conteúdo do ensino dos apóstolos é a palavra de Deus. Os apóstolos ensinaram sobre Jesus a partir do Antigo Testamento. Eles se debruçaram sobre o texto sagrado para receberem instruções do Evangelho de Cristo. A doutrina dos apóstolos é a base de sustentação e direcionamento da igreja. Por isso que nós temos a escola bíblica dominical, por isso que essa igreja preza pela escola bíblica dominical, por isso que essa igreja prepara os seus professores para bem educar e formarem os nossos convertidos, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos netos, porque é a palavra de Deus, a mesma palavra que foi ensinada pelos apóstolos. Nós temos essa responsabilidade como igreja de continuar sendo uma igreja que aprende, que continua buscando aprender acerca das coisas concernentes ao Senhor da igreja pela palavra de Deus. E mais, a autoridade dos apóstolos era autenticada por milagres. Veja lá o versículo 43, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma coisa interessante que acontecia na igreja e que ainda acontece hoje na igreja genuinamente cristã. O Espírito Santo move a igreja em santa humildade para se debruçar sobre as Sagradas Escrituras.
E enquanto nós humildemente estamos buscando esse conhecimento, esse decifrar na nossa mente, né, essa compreensão daquilo que é possível compreender dos atos de Deus, Cristo continua fazendo os milagres continuamente através da igreja. E nós temos sido testemunhas aqui do poder de Jesus em nossas famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você nessa manhã, minha irmã, uma igreja que experimenta, que vivencia o poder do Espírito Santo, é uma igreja que aprende, apreende. É aquela ideia que havia no povo de Israel, no povo hebreu, quando Moisés dizia: e tu inculca a palavra à mente e ao coração do teu filho, e ao andar e ao levantar. Ou seja, essa responsabilidade do povo de Deus em formar, não apenas informar, mas gestar, dar conteúdos, dar valores, estabelecer princípios a partir da palavra que emana da boca do Deus eterno, dentro de casa, na comunidade de fé, é fundamental para que a igreja seja uma igreja saudável, vigorosa, estável, bem estabelecida pela palavra de Deus, não focada em lideranças humanas, não focada em lideranças que vão e vêm, mas na extrema e fiel palavra de Deus. Muitos prodígios e sinais. Duas referências aqui aos apóstolos. No versículo 42, ele fala da doutrina dos apóstolos, e no versículo 43, ele fala os seus prodígios. E onde estão os ensinos dos apóstolos? Onde? No Novo Testamento. E a igreja hoje deve ocupar-se do ensino dos apóstolos que está no Novo Testamento. A nossa igreja é neotestamentária, ela olha a Bíblia, ela olha os eventos da igreja no Novo Testamento à luz do Antigo Testamento. O Novo Testamento é uma leitura do Antigo Testamento em Cristo Jesus, e toda a revelação bíblica, Antigo e Novo Testamento, é a palavra de Deus, e nós não desprezamos nem Gênesis e nem Apocalipse, e entre eles todos falam de um único tema: o poder de Jesus Cristo na história da humanidade, e a igreja vive essa realidade. Meu irmão, minha irmã, uma igreja no poder do Espírito Santo, ela aponta para o senhorio de Jesus Cristo pela palavra. Não é formada em homens, não é fincada em doutrinas humanas, mas na doutrina dos apóstolos. Uma igreja cheia do Espírito Santo é humilde para se submeter ao ensino da palavra de Deus, daqueles que Deus instruiu para ensinar a igreja. O Espírito de Deus leva o povo de Deus a se submeter à palavra de Deus. E quais são as marcas do poder do Espírito Santo? Em segundo lugar, uma igreja que ama. Se é uma igreja que aprende, uma das profundas marcas de uma igreja cheia do Espírito é uma igreja amorosa, é uma igreja que ama. Veja lá: perseveravam na comunhão. Koinonia vem da palavra koinos, que é comum, aquilo que é comum. Então, a vida comunitária da igreja tem dois sentidos. Primeiro, ela tem koinonia, expressa aquilo que compartilhamos. Esse sentido tem a ver com o que compartilhamos, o que nos é comum. E o que nos é comum é o próprio Deus. É o próprio Deus. 1 João 1,3, ele vai dizer: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E 2 Coríntios 13,13, a comunhão do Espírito Santo de Deus. E Paulo, em Efésios capítulo 4, falando da unidade da fé, ele vai dizer que temos um só Deus, um só Pai, um só Espírito, uma só fé. Um só Deus, o qual age em todos, por meio de todos, através de todos. O que nós partilhamos é a Trindade,
E isto que está em você, está em mim. O que está lá, está cá. Esta é a essência da nossa comunhão. Nós partilhamos o amor que Deus operou eficazmente através de Cristo Jesus, aplicado pelo Espírito Santo dentro de você, dentro de mim. E é esta trindade que nos ama, que nos alcançou, que nos torna um. E esta comunhão, isso nos é comum a todos. O mesmo Espírito que está em você, está no seu vizinho, está na sua irmã, está no seu companheiro, está na pessoa. Por mais difícil que seja aquela pessoa, está lá. Por mais estranha que seja aquela pessoa, o Espírito Santo está lá. E esta, meu irmão, isto, minha irmã, deve ser para nós um grande peso em nossos relacionamentos. Nós devemos compreender que a exigência da vivência na comunidade que experimenta o poder do Espírito Santo é a expressão dadivosa, generosa, amorosa do amor de Deus derramado em nós. E aí, nós não podemos usar a nossa intimidade como desculpa para nós trazermos prejuízo emocional ao nosso irmão, à nossa irmã. Nós não podemos imputar prejuízos, exigências, cobranças, das quais os irmãos não estão preparados para nos dar as respostas que nós exigimos. Simples assim. A comunidade que emerge do poder do Espírito Santo é uma comunidade cheia de amor, que vive, que desfruta dessa comunhão, dessa intimidade profunda de amor, ao ponto. E a segunda ideia que nós temos é que koinonia expressa o que partilhamos uns com os outros, tanto o que damos quanto o que recebemos. E Paulo aqui, ele vai usar essa palavra em outro contexto, só para deixar claro para você o que eu quero aqui deixar bem explícito. Paulo usou essa palavra koinonia para a oferta que recolheu entre as igrejas gregas para levar à igreja de Jerusalém. E essa palavra, koinonikos, é a palavra grega para generoso. Isso vem de um sentido muito profundo na nossa relação de amor, que é generosidade. A generosidade deve fluir de dentro de nós, porque nós temos um Deus que foi extremamente generoso, rico em misericórdia, extremamente generoso na sua generosidade em nos acolher nas nossas debilidades e pecados e nos dar a graça salvadora e imputar-nos o Espírito Santo dentro de nós. Que graça maravilhosa você desfruta na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é essa experiência profunda que nós experimentamos, que nós partilhamos. A partir do quê? Das necessidades mútuas. A marca da igreja que surge no Novo Testamento, que surge no Pentecoste, é um amor dadivoso, é um amor generoso, é um amor sem medida, é um amor que não encontra fronteiras para expressar o seu amor. Você viu aqui que Lucas, quando vai falar desse amor, nos versículos 44 a 45, ele vai dizer: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o seu produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não, a Bíblia não está falando de comunismo, nunca. A Bíblia nunca falou de comunismo. A Bíblia está falando de um amor generoso, porque naqueles dias em Jerusalém havia muitas famílias de diversos lugares longínquos, e quando foram afetadas pelo poder do Espírito Santo, e se quebrantaram, e se arrependeram, e se converteram, essas famílias ficaram em Jerusalém, resolveram ali permanecerem, e eles não tinham estrutura, eles não tinham condições de cuidarem-se, de se encaminharem naquela cidade. Então,
A igreja tomou para si a responsabilidade de apoiar, de encaminhar, de cuidar, de proteger dos pobres, dos menos favorecidos. Os ricos entenderam que os seus bens já não eram somente seus, então, à medida que havia necessidade, eles abriam mão de suas rendas, de seus recursos, para atender às necessidades dos irmãos da igreja. Era uma atitude liberal, não havia uma imposição de ninguém, era um ato extremo de amor, de cuidado, de zelo, de generosidade, que saía do coração, da alma daquele que foi acolhido pela graça de Deus em Cristo, para atender às necessidades dos menos favorecidos. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo é uma igreja generosa, que acolhe as debilidades, que acolhe as dificuldades, que encaminha em santo cuidado, em profundo amor, aos que menos têm, aos que menos podem, aos que precisam de mais cuidado, aqueles que demandam do nosso amor. A esses nós devemos encaminhar-nos. Aliás, a orientação bíblica é: a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós precisamos buscar esta profunda experiência do poder do Espírito Santo dentro de nós, porque você sabe que o problema nunca está no outro, o outro é o outro, o problema está aqui, não é verdade? Uma análise profunda, verdadeira, corajosa, nós vamos perceber que o Evangelho não confronta o outro sem confrontar-nos antes. As coisas começam aqui, e esse é o poder do Espírito Santo, que transforma, que desarma o nosso coração, que tira as traves, que tira os ferrolhos, que tira as cadeias do nosso coração, que oxigena o nosso coração e nos põe de peito aberto para o outro, tal qual é, tal qual está, para que a graça de Deus seja também generosa àquele. E nós não estamos falando apenas de recursos financeiros, estamos falando de uma demonstração de vida na vida daqueles que carecem da graça de Jesus Cristo. Era uma igreja coinônica, uma igreja generosa, uma igreja cheia de amor. Esses são os frutos de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Isto vem lá do Antigo Testamento, não é novidade. O povo de Deus sempre teve cuidado com os órfãos, com as viúvas, com os menos favorecidos. Vocês conhecem a história do povo de Israel, sempre foram dado mais atenção aos que menos podiam, para que eles pudessem ter subsistência, terem cuidados. E Jesus exigiu isso dessa comunidade nascente, e essa exigência a você e a mim nessa manhã. O cuidado amoroso, dadivoso, generoso com aqueles que demandam do nosso amor. Ô meu irmão, uma comunidade de Cristo, uma comunidade cristã, é uma comunidade de amor, onde o ódio, o egoísmo, esses sentimentos mesquinhos não podem sobrepor ao poder do Espírito Santo em nós. O problema não está lá, o problema está cá. Quais são as marcas do poder do Espírito Santo na igreja? Uma igreja que adora. Veja lá, versículo 42, perseveravam no partir do pão e nas orações. Ou seja, a comunhão era expressa não somente no cuidado mútuo, mas também no culto conjunto. E nessa manhã eu louvo a Deus porque você entende a necessidade de sair da sua casa, do conforto do seu lar e enfrentar esse tempo mais ou menos frio e estar aqui com o povo de Deus, aquecido pela palavra de Deus. Isto é uma bênção. Essa perseverança em adoração. Deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, a importância da adoração, porque é nesta atitude de humildade, quando você sai do conforto da sua casa e você se une com a sua família a outras famílias, e você busca uma comunidade de fé em plena adoração, em humildade. Você está dizendo para Deus: Deus, eu careço do teu poder na minha fraqueza. Eu sou teu, eu não sou meu. Eu pertenço ao Senhor, não pertenço a mim. Eu pertenço a ti, não pertenço à cultura. Eu não pertenço ao mundo. Nós estamos firmando a nossa identidade naquele que é, naquele que sempre foi, naquele que sempre será.
está o Deus eterno, Senhor da história, o nosso Redentor. A nossa adoração é a que nos firma na nossa identidade de fé, é aquilo que preserva os vínculos de adoração, que nos dão os pressupostos, que nos dão o assentimento na alma, que nos dão a segurança no coração de pertença a Deus em Cristo Jesus. A marca de um cristão é a sua adoração, é a sua rendição, é a sua entrega, é a sua dedicação ao Deus da sua vida, e vem como está, e vem como é, e vem com as suas debilidades, com as suas inconsistências, e vem trazendo as suas tragédias, as suas necessidades, as suas alegrias, e aqui, nesse santo ajuntamento, apresenta-se diante de Deus e fala: Deus, eu sou teu, Senhor, eu sou teu para a tua glória e para o teu louvor, a minha família é tua, os meus filhos são teus, ó Deus, venha sobre nós com teu poder e graça. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo é uma igreja que firma a sua identidade em plena adoração comunitária. Nós vencemos essas idiotices da cultura humana, que quer nos separar, que quer desagregar, que quer desconstruir. Nós construímos os nossos valores em adoração diante do eterno Deus que conosco celebra esse culto. Oh, meu irmão, você é para a glória de Deus. E esta igreja perseverava todos os dias no partir do pão e nas orações. O que é partir do pão? Eles se reuniam diariamente para celebrar a Santa Ceia. Eles tinham essa responsabilidade apostólica de fazer lembrar o sacrifício de Cristo. Jesus o ensinou, Jesus lhes dera esta responsabilidade. Então eles se reuniam para lembrarem-se do sacrifício de Cristo. Todos os dias eles comungavam a presença espiritual de Cristo em suas reuniões e nas orações. Eu quero dizer para você uma coisa, que quem desfruta diariamente de uma rica experiência da oração, oh meu irmão, essa manhã, se eu pudesse abrir a sua mente e colocar, despejar ali algum conteúdo, eu diria para você: ore. A oração é o caminho que Deus preparou para que nós desfrutássemos da sua companhia doce, poderosa, maravilhosa em nós. Na oração, o Espírito Santo caminha conosco. Na oração, Cristo está conosco. Na oração, Deus Pai está conosco. É a Trindade envolvida nesse ato simples do suplicante, do carente, do desprovido, de derramar-se aos pés da Trindade e ali estar, e ali permanecer, e ali em santa devoção, em santa humildade, falar: Senhor, toca-me, mova-me, transforma-me, usa-me, mova-me pelo teu poder, segundo a tua vontade. Santo Agostinho vai dizer que oração é mais sentimento do que enxurrada de palavras, é mais gemido do que palavrório. A oração, meu irmão, ela nos põe numa relação profunda com o Todo-Poderoso. Um crente que tem essa profunda experiência do poder do Espírito Santo é incitado, é chamado, é provocado a estar diariamente diante de Deus em oração. Sem oração, há uma inanição. Sem oração, há um prejuízo espiritual. Por isso que nossa igreja está fortalecendo os nossos vínculos de oração. Fala sério, você que vive nessa cidade, você que convive diariamente nesse trânsito, que convive no mercado de trabalho, que lida com pessoas que estão descoisificadas, que estão desconexas consigo mesmas, pessoas que estão sem rumo, sem condições de ajustar, de integrar-se internamente. Como faz diferença na vida do cristão
quando ele sai de um encontro pessoal e comunitário de oração. A sua família precisa de oração. Os seus filhos precisam de pais que oram, de mães que oram, de pais que clamam pelos seus filhos. Por isso que nós temos aqui na quarta-feira nosso culto de oração pela família, 1 hora, meia hora de oração, meia hora de palavra. É a única agenda para toda a igreja durante a semana, a quarta-feira, porque nós compreendemos que uma igreja cheia do poder do Espírito Santo é uma igreja que ora, é uma igreja que clama, porque é uma igreja que crê e confia no poder sobrenatural de Deus em nossa história. Reunião de oração é para quem crê. Os incrédulos realmente não fazem o menor sentido estar entre nós. Por isso que é para você, meu irmão, por isso que é para nós. Meu irmão, e havia também alegria e singeleza de coração. Veja que Lucas está registrando essa perseverança no ensino, no aprendizado, na comunhão, na oração e no partir do pão. E havia alegria e singeleza de coração, simplicidade de coração. Havia uma efusividade interna que suplantava as angústias da vida. Havia algo que movia eles internamente, que dava sentido para se alegrar. Havia um movimento do Espírito Santo internamente no coração e na alma daqueles que perseveravam, que o resultado disso é alegria e simplicidade de vida. Não tinham vida complicada, não tinha vida estragada, não tinha vida arruinada. Pelo contrário, o poder do Espírito Santo os conduzia a aprender, os conduzia a viver em amor e os conduzia a viver em adoração e em oração. Meu irmão, eu quero convidar você a pensar sobre isso, porque o nosso culto não pode ser enfadonho, as nossas reuniões não podem ser sem graça, não pode ser o peso, tem que ser uma reunião alegre, onde o Espírito Santo está, a alegria, porque o fruto do Espírito também é a alegria. Cada culto de adoração deve ser uma alegre celebração dos atos poderosos de Deus em Cristo Jesus. O culto público pode ser majestoso, mas é imperdoável que ele seja enfadonho. Deve ser alegre, festivo, porque nós celebramos os atos poderosos de Deus em nosso meio. E diz a palavra de Deus em Atos que em cada alma havia temor. O que é temor? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem consciência da presença de Deus, ela tem consciência de que Deus está em nós, de que Deus está conosco, de que Deus presente está. Essa consciência de que vivemos na presença de Deus, essa consciência, esse estar consciente de que estamos o tempo todo na presença de Deus, gera-nos um santo temor, porque Deus é santo, mas Deus é amoroso, Deus é santo e eu sou pecador. O que me une ao santo, sendo eu pecador, é esse amor dadivoso, essa graça irresistível, esse amor glorioso que me amou, que me chamou, que aceitou-me como sou. Eu olho para esse Deus. Há um santo temor, porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é reto, e eu sou um miserável pecador. E há também um temor no ímpio, porque ele sabe que Deus terá o dia da sua justiça, Deus haverá de julgar vivos e mortos. Então, se há temor na vida cristã, há de se ter temor também a esse Deus que é santo na vida do ímpio. E eu quero dizer para você que nessas 3 marcas que nós vimos até agora, há uma palavra que revela uma característica do povo de Deus, que é perseverança. A perseverança. Diariamente eles perseveravam na oração, eles perseveravam no ensino, eles perseveravam no amor. Por quê, meu irmão? Porque a perseverança é um atributo da própria fé. A fé é o movimento do céu que nos faz fortes
sendo nós fracos, para enfrentarmos o dia mau. Pela ação do Espírito Santo e pela fé, nós enfrentamos as dificuldades, as lutas diárias, em plena alegria, em convicção de que haverá vitória. Perseverança. Quando Lucas registra esses valores da igreja, ele está olhando o que vai acontecer lá na frente, porque lá na frente essa igreja será perseguida. Muitos cristãos irão à arena sendo carcomidos pelos leões, dilacerados pelos leões. Muitos serão espetados nas estacas para embelezar a cidade de Roma. Haverá uma perseguição cruel contra o povo de Deus, e muitos morrerão. Mas o que sustentou a muitos cristãos, e a todos os cristãos que há relatos que eles iam cantando para a morte, porque eles criam que Deus estava com eles, e eles enfrentavam perseverantemente as aflições da vida. E esta é uma marca da igreja que vive no poder do Espírito Santo. Essa é a marca do cristão que vive pelo poder do Espírito Santo, a perseverança, esta capacidade resiliente de enfrentar, de superar, de avançar obstáculos, suportar confrontos, adversidades, permanecer olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O Espírito Santo nos habilita, nos capacita a vivermos pela fé, enfrentando os nossos obstáculos diários. E em último lugar, quais são as marcas do poder do Espírito Santo? É uma igreja que cresce. E com isso eu quero concluir a minha fala nessa manhã. Veja o crescimento impressionante da igreja no livro de Atos. No capítulo 1, Lucas começa falando de 120 discípulos reunidos no cenáculo, perseverando unanimemente em oração, aguardando a promessa do revestimento de poder. No capítulo 2, depois do derramamento do Espírito Santo, o apóstolo Pedro pregou um sermão cristocêntrico, e a igreja recebeu 3.000 novos convertidos. Vieram as perseguições. No capítulo 4, a igreja deu mais um salto de crescimento, subindo o número de homens, além de mulheres e crianças, a quase 5.000. No capítulo 5, deixa de falar de números específicos para dizer que a igreja crescia mais e mais, a multidão de crentes, tanto homens como mulheres eram agregados ao Senhor. No capítulo 6, ele fala de multiplicação, já não fala mais de adição, ele fala de multiplicação do número de discípulos. No capítulo 6 ainda, ele fala de um crescimento exponencial da igreja, como resultado do crescimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus crescia, a igreja crescia. No capítulo 6 ainda, os convertidos não estavam apenas entre o povo, mas também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Aqueles que afrontaram e confrontaram Jesus, agora estão se curvando pela fé ao Messias, que eles identificaram como nosso Cristo. Mesmo passando por lutas, a igreja cresce, a igreja tinha paz, a igreja estava no temor do Senhor. No capítulo 9, a igreja crescia em números. No capítulo 16, mesmo fora de Jerusalém, a igreja era fortalecida dia a dia e aumentava em número. Meus irmãos, minhas irmãs, Atos começa com um grupinho pequeno, e ele vai revelando o que o Espírito Santo vai fazendo na vida dos cristãos. Em 60 anos, a igreja chega em Roma, e Roma ela alcança o mundo, e chega até você, porque a igreja cresce pelo poder do Espírito Santo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqueles primeiros cristãos de Jerusalém não estavam preocupados além de estudar, além de compartilhar, além de adorar, eles estavam também evangelizando. E essa é a grande ênfase do apóstolo de Lucas nesse texto. É uma igreja que adorava a Deus, era uma igreja que tinha comunhão e amor uns com os outros, era uma igreja que nutria numa relação profunda de fé, mas era uma igreja que também abria sua boca e proclamava o Evangelho. Um autor, Henry Boer, diz que
no seu livro Pentecoste e Missão, ele vai dizer o seguinte: Atos é governado por um tema dominante que prevalece sobre todos os outros e controla todas as coisas. Esse tema é a expansão da fé através do testemunho missionário no poder do Espírito. O Espírito leva a igreja a testemunhar incessantemente e os testemunhos fazem com que igrejas surjam continuamente. A igreja é missionária. E aqui eu vou falar de 3 coisas sobre crescimento. É importante, e eu já termino. Primeiro, quem deu crescimento foi Jesus. Foi o Senhor que dia a dia acrescentava os que iam sendo salvos. Crescimento não é fruto do trabalho pastoral, não. Crescimento não é fruto da força da sua liderança, não. Crescimento não é uma igreja que produz em si mesma crescimento, não. Crescimento da igreja é coisa do Senhor. É o Senhor que acresce, é o Senhor que agrega, é o Senhor que envia, é o Senhor que traz, a obra é dele, a obra não é minha, a obra não é sua, a obra não é nossa, a obra é dele, a igreja é dele, e é ele que agrega, que acrescenta dia a dia aqueles que vão sendo salvos. É muito importante nós sabermos disso, meus irmãos, porque não depende da minha retórica, da minha força, do meu vigor, da minha condição, do meu conhecimento, por mais que eu aplique todos os meus recursos, se Deus não der o crescimento, não crescemos. Simples assim. Isso é para dizer que nós não crescemos pelo nosso desempenho. Não é pelo nosso desempenho, pelas nossas boas orações, é obra de Deus pelo poder do seu Espírito. E em segundo lugar, a igreja gozava da simpatia com os de fora. Uma vivência comunitária cheia de amor, de santa humildade pela palavra de Deus, dá um testemunho vigoroso do poder de Deus na vida do cristão. Você sabe que lá no seu apartamento, no seu prédio, na sua rua, no seu bairro, as pessoas estão olhando para você. Não querem saber se você é presbiteriana, é católica, é batista, metodista. Não. Se você diz que é cristão, eles estão olhando para você dizendo: me fala que você é cristão. Não me fale por palavras, me fala pela sua vida, pelas suas atitudes, pelo modo como você vive, pelo modo como você conduz os seus processos de vida. É isso que as pessoas querem ver. É o seu testemunho de vida, é a sua condição como ser humano, como ser de Deus, vivendo na cultura, vivendo na comunidade. Não querem saber de cor denominacional, mas querem saber o quanto Jesus Cristo tem da sua vida, e você testemunha não apenas com a vida, mas também com a palavra, porque a palavra é corroborada pela sua vida, porque a sua vida tem autoridade para você falar, no seu vizinho que mora em frente de você, de prédio, de porta a porta, ou de baixo ou de cima, você dá um bom testemunho, você vive os valores da vida cristã, e ali os seus vizinhos são alcançados, não apenas pelo que você fala, mas pelo como você vive o Evangelho de Cristo Jesus. Eu não me canso de falar, porque nessa igreja nós temos 2 Marias, e 2 Marias abençoadíssimas. Uma construiu uma mesa imensa na sua cozinha, que cabia mais de 20 pessoas, para reunir as suas vizinhas, para ali falar do Evangelho. A outra abria a sala do seu apartamento e convidava, e convida até hoje, amigos católicos, vizinhos, para nessa simplicidade compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Bendito seja Deus por esta igreja que tem essas mulheres, santas mulheres. É apenas um exemplo, porque nós temos tantas outras mulheres, tantos outros irmãos. Esta igreja tem descoberto algo impressionante na sua jornada. O Evangelho tem frutificado de diversas formas na história da nossa igreja. E eu louvo a Deus por poder fazer parte dessa história. Deus me deu essa bênção de poder caminhar com vocês nesse tempo histórico e poder colher os frutos daqueles que penosamente trabalharam, penosamente investiram o seu tempo, sua energia, famílias inteiras que estão evangelizando na sua região, e hoje nós estamos colhendo um fruto daquele trabalho árduo de abrir a boca e dar um bom testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o crescimento não vem de nós, o crescimento vem de Deus. E em segundo lugar, dia a dia, era um crescimento contínuo,
Todos os dias tinha conversões, todo o tempo havia conversões, porque a igreja proclamava todo dia, a igreja não fazia campanhas de evangelização, a igreja não fazia eventos de evangelização, a igreja vivia na sua atividade diária evangelizando, e porque ela evangelizava, o Espírito Santo salvava e acrescentava dia a dia, e acrescentava os que iam sendo salvos, não acrescentava gente ímpia, gente que não crê, gente que não... Essa é a bênção do crescimento que vem de Deus. Aqueles que são salvos congregam na comunidade de fé. Aqueles que congregam na comunidade da fé, congregam porque foram salvos por Cristo Jesus. Este é o crescimento da igreja. Ô meu irmão, ô minha irmã, precisamos orar para que Deus nos dê crescimento, a começar em nós. Um crescimento, um desejo profundo de conhecer mais a Deus pela palavra. Precisamos orar a Deus para que Deus nos dê um crescimento profundo no amor a Deus e às pessoas. Queremos uma igreja que viva relacionamentos profundos de amor. E uma igreja que adora numa genuinidade da fé, na simplicidade da fé, sem esquizofrenia, sem esquisitices, mas com profunda adoração. E assim, vivamos na proclamação do Evangelho. Eu tenho para mim que Deus tem grandes coisas para nós desfrutarmos nesses próximos anos, e vamos celebrar com Deus as grandes obras de Deus na nossa igreja. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã há uma alegria tão grande em nosso coração, Senhor. Quando nós estamos nos preparando para o centenário da igreja, em que nós olhamos a Tua palavra, Senhor, e nós vemos sinais da Tua palavra, estas marcas, ó Deus, de uma igreja bíblica, de uma igreja no Espírito, também há marcas na nossa igreja, na nossa jornada, na nossa caminhada. O Senhor tem sido generoso, o Senhor tem sido amoroso, o Senhor tem revelado o Teu poder na vida desta igreja. Mas nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais vidas consagradas ao Senhor, mais vidas, ó Deus, dedicadas ao Senhor. Queremos viver mais de Ti, menos de nós, Senhor. Queremos viver, ó Deus, uma vida integralizada com a obra do Teu Santo Espírito em nós, para a glória do Teu nome. Oh Deus, livra-nos de nós mesmos, livra-nos, ó Deus, dos nossos sentimentos facciosos, livra-nos, ó Deus, das amarras que nos prendem, ó Deus, a uma vida medíocre, tacanha, sem graça, sem expressividade. Livra-nos, ó Deus, da mediocridade da vida. Mova o Teu Espírito em nós, Senhor, mova a Tua graça pelo poder do Teu Espírito dentro do nosso coração, para que o Teu poder seja visto em nós, em uma vida consagrada, em uma vida rendida aos pés da cruz, para a glória do Teu nome. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.